sou Ralph Gur e hoje iremos distinguir o método austríaco do método neoclássico. Um dos frequentes ataques contra a escola austríaca é que esta rejeita um método matemático, que domina toda a economia e seus manuais atualmente, ou chamado de método neoclássico. Hoje em dia, a economia é interpretada como uma ciência empírica, que pode ser isolada, testada e que podemos obter resultados a partir desses testes. A sociedade é um grande laboratório dos economistas e de suas teses. Se quisermos saber os reais efeitos de uma expansão de crédito, a única forma seria efetivamente expandindo o crédito. Qualquer método que fuja disso será taxado como dogmático, pseudocientífico e arbitrário. Isso é o que preconiza os neoclássicos e sua doutrina. A escola austríaca surge com uma objeção a estes postulados, estabelecendo que a economia é uma ciência a priori, impassível de testes minimamente satisfatórios e que o único meio de a analisarmos é pela lógica, estabelecendo leis. Qual será o método mais consonante com a realidade para entendermos o fenômeno da economia, o austríaco ou o neoclássico? A metodologia econômica neoclássica é inteiramente matemática. Ela possui raízes na epistemologia do positivismo e do cientificismo. Os economistas dessa vertente defendem que o comportamento humano pode ser totalmente calculado com dados precisos, levando em consideração o indivíduo como uma constante. Isso se dá em razão dos positivistas optarem pelo uso de cálculos matemáticos e físicos, por proverem dados mais acurados. Eles agem de forma a proporcionar um sistema ideal, onde não haja erros. Os economistas neoclássicos trabalham por meio de hipóteses e especulações. Existem 3 correntes neoclássicas de pensamento. Na primeira, os estatísticos visam descobrir as leis econômicas a partir do estudo da experiência econômica. Desejam transformar a economia numa ciência quantitativa. A segunda relaciona preços e custos sem levar em conta o funcionamento do mercado e se abstraem do uso da moeda. A terceira pretende resolver os problemas catalásticos sem fazer referência à economia de mercado. Pretende construir sua teoria por padrões da mecânica. Seus cálculos são aplicados em situações como análise estática, dinâmica e comparativa, aplicando diversos tipos de operações, como cálculo diferencial, que é basicamente o cálculo propriamente dito, modelos lineares, que são modelos restritos de equilíbrio formulados por Newman, e otimização linear, que eram modelos formulados por Newman também em 1930 para auxiliar a alocação de recursos em uma indústria, dentre muitos outros tipos de cálculo. Os estudos da física visam analisar e calcular os fenômenos registrados pelos nossos sentidos. O que eles não conseguem explicar é como surgiram as forças geradoras de mudança. Essa vertente gerou muitas críticas de economistas notáveis, tais como Keynes e Hayek, que argumentavam que o comportamento humano não podia ser traduzido em indiscriminados cálculos. Em resposta às críticas, Paul Samuelson alegou que a matemática era uma linguagem. Segundo a tese de Josiah Willard Gibbs, seria a linguagem necessária para interpretar problemas substantivos. O método preconizado pelos austríacos é chamado de praxeologia. Esse método, apesar de ser diminuído e subestimado pelos autores dos manuais de economia, constrói todo o seu edifício partindo de um axioma básico. Indivíduos agem de forma a utilizar recursos, abdicando de outros, para atingir determinado fim, abdicando de outros, para sair de uma situação menos satisfatória e atingir uma situação mais satisfatória. Este, diferentemente do método neoclássico, possui 2 características notáveis. A primeira delas é que ele é a priorístico. Ele é assentado em axiomas básicos, ou seja, ele não precisa de uma experimentação, de uma verificação para ter validade. Eles são constatações apodíticas, com status de verdades que não podem ser contestadas. Toda e qualquer tentativa de negar e contestar esses axiomas acabam por provando. Até mesmo a própria tentativa de tentar refutar o axioma de ação cai na mesma lacuna, que chamamos de contradição performativa. Essa característica se opõe ao caráter empiricista do método neoclássico.
Aqui, os neoclássicos costumam atribuir o termo pseudocientífico para a praxeologia, porque ela não se encaixa nos princípios da falseabilidade. Isso é característica do método científico fundamentado por Karl Popper. É óbvio que nenhum economista lógico nega a adequabilidade que o método científico tem para as ciências naturais, como a física e a biologia. Mas, por defenderem o apriorismo, eles se opõem contundentemente a essa premissa. Ora, se uma pessoa alega a você que virou à esquerda e à direita ao mesmo tempo, ou que viu um cavalo inteiramente branco e inteiramente preto ao mesmo tempo, você dirá que essa preposição tem caráter científico porque é verificável, porque poderá ser verificável que uma pessoa virou à esquerda e à direita ao mesmo tempo, ou que um objeto possui em sua totalidade a cor preta e a cor branca ao mesmo tempo? É óbvio que não. Independentemente da resposta da ciência, que obviamente irá constatar que esses dizeres são falsos, não há necessidade de uma verificação para constatar isso. É a prioristicamente e racionalmente concebível sem nenhuma verificação. Isto é apenas uma tentativa dos positivistas em tentar desmerecer as conquistas logradas pelos métodos racionalistas e a priorísticos. A segunda característica é que a praxeologia é dedutível, diferentemente do método neoclássico, que é indutivo. A praxeologia, a partir de axiomas estabelecidos, consegue deduzir verdades destes. Assim, se temos o axioma A e, partindo do axioma A, podemos estabelecer o axioma B, então o axioma B é verdadeiro. Neste corolário que a praxeologia estabelece as leis econômicas que regem todo o fenômeno humano da ação. Para melhor entendimento do método austríaco, é de suma importância a leitura de Ação Humana de Mises e da monumental obra Man, Economy and State, onde Rothbard estende o método praxeológico arquitetado pelo seu mentor e mestre Mises. Nessas duas obras colossais, eles desenvolvem leis econômicas, como lei dos rendimentos, lei da utilidade marginal decrescente e lei das vantagens comparativas ricardiana, além de institutos como capital, moeda, preço, inflação, ciclos econômicos, dentre outros. Apesar de perfunctória, as duas definições que eu aqui vos apresentei são suficientes para podermos cogitar qual delas é mais preciso e satisfatório para investigar a ciência econômica. E eu, como austríaca que sou, irei defender o método praxeológico e apresentarei os principais erros do método neoclássico. Um dos pilares desse método é a experimentação. Para podermos entender uma tese, é necessário testá-la em mundo real, assim obteremos as leis econômicas. O que eles não entendem é que a sociedade não é um experimento que pode ser isolado em laboratório e testado. É impossível isolarmos a sociedade e testarmos nossos testes da mesma forma que fazemos com elementos químicos. A sociedade é um fenômeno dinâmico que não dá aso para ser testado de forma alguma. Eu vou mostrar para vocês como. Digamos que eu faça uma expansão de crédito para saber os reais efeitos desta. E os resultados gerados são condizentes com o estado da sociedade naquele momento. Agora digamos que daqui a uma década eu faça o mesmo experimento com as mesmas pessoas. Eu não obterei os mesmos resultados, porque essas pessoas são resultados do experimento feito uma década atrás. Não há como tornar a sociedade homogênea novamente para realizarmos os mesmos testes. Seria a mesma coisa que eu utilizar os mesmos ratos que eu usei para fazer testes de algum medicamento daqui a alguns anos para testar o mesmo medicamento novamente. Eu não obterei os mesmos resultados dos testes. O organismo daquele rato já foi modificado. Vem como é impossível tratar a sociedade como um elemento isolado em um laboratório para testes? Nunca nenhum experimento poderá ser preciso e nos fornecer verdades puras livres de vícios. Por isso, os austríacos pretendem estabelecer leis deduzidas a priori, ou seja, livres de experimentação. Pode parecer menos científico, mas não é. É apenas entender que determinado método pode funcionar em determinado campo e pode não funcionar em outro campo. É apenas reconhecer a adequabilidade dos métodos frente a fenômenos diferentes. A economia matemática do método neoclássico pretende nos reduzir a meros dados inertes, atomísticos e invariáveis.
Ela nos categoriza a um sistema de equações no qual podem ser previstas as nossas ações, a nossa dinâmica. O ser humano tem uma capacidade mental chamada de razão, e é isso que nos diferencia de dados inertes atomísticos, e é isso que nos proporciona essa variação, essa dinâmica. Todos os dias mudamos de opinião, de anseios, de filosofia, de sentimentos. Como eles podem nos reduzir dessa forma, ignorando uma natureza unicamente nossa? É justamente isso que a economia neoclássica preconiza, e é por esse motivo que ela sempre será falha em tentar interpretar a economia de forma satisfatória. Ele ignora que a economia é um fenômeno humano e que deve ser tratada dessa forma. E é exatamente isso que a praxeologia propõe, tratar humanos como humanos. Não como uma constante, um mecanismo ou uma equação. Se inscreva no canal, curta nossa página no Facebook, assista aos nossos últimos vídeos, curtam, compartilhem, comentem, não se esqueça de olhar a descrição do vídeo e obrigado!